A manobra de William confirma seu divórcio e o colapso de Kate Middleton. Por Carlos III e Camila. O tio Gilard no Grande Irmão B britânico está contando tudo. Além disso, hoje ficamos sabendo que o irmão de Kate Middleton, James, vai escrever suas memórias. Estão colocando o irmão em uma situação difícil, mas ele é um dos elementos menos tóxicos e mais saudáveis dentro dessa família, ligada aos royals ingleses. Dentro de todos esses rumores, estamos conhecendo as intenções de William em relação ao seu casamento com Kate Middleton. Estão fazendo referência ao ano de 2023 e as informações que surgiram sobre a amante Rose Ambu. William teria pedido o divórcio a Kate no final de 2023, o que desencadeou a crise que a levou ao hospital. William quer que Rose Ambu seja sua companheira no trono, ele quer estar com ela, quer se casar com ela. Vale lembrar que essa senhora também é casada. A intenção de William era preparar uma campanha contra Kate para poder se divorciar, e parece que já começou. Porém, isso aconteceu em um momento ruim, pois as pessoas estão preocupadas com Kate Middleton e com todo o segredo e mistério que a envolve. A análise cronológica desde 2023 até agora nos mostra artigos de jornais, e até mesmo testemunhas que revelaram a verdade sobre o relacionamento dos príncipes de Gales nos bastidores. Estamos falando do período de setembro de 2023 a fevereiro de 2024. No final de dezembro de 2023, foi publicado que eles viajariam oficialmente para a Itália no início de janeiro de 2024. O último dia em que Kate Middleton, seus filhos e seus pais foram vistos com certeza, foi no dia de Natal, 25 de dezembro de 2023. Exceto agora, no início de março, quando surgiram essas fotos polêmicas. Não sabemos se as fotos são recentes, já que a imprensa britânica não está prestando atenção nem as está considerando verdadeiras. 3 dias após o Natal, em 28 de dezembro de 2023, uma ambulância com escolta policial saiu de Sandringham, onde a família real passava as festas de Natal. Dizem que houve testemunhas que viram e tiraram fotos, que foram publicadas no Twitter no mesmo dia. Estranhamente, nenhum meio de comunicação cobriu essa informação nos dias seguintes. Não houve nenhum comunicado ou declaração da família real. 5 dias após a ambulância, em 7 de janeiro, o Daily Mirror no Reino Unido e o New York Post nos Estados Unidos publicaram um artigo falando das fortes discussões entre William e Kate. Estamos falando de gritos, objetos sendo jogados, ele gritando muito, fazendo birras. Coincidentemente, isso coincide com o retrato que seu irmão Harry faz na biografia sobre um de seus últimos encontros. Isso prova que a imprensa inglesa sabe perfeitamente o que está acontecendo com o casal e que eles queriam colocá-los no mesmo nível. Houve também uma capa de jornal que foi alterada, onde Kate era a protagonista, mas depois mudaram para Harry com o mesmo título e conteúdo. A ideia era a mesma, as mesmas palavras dizendo que Kate poderia ser a melhor amiga e, no minuto seguinte, a pior inimiga. Depois veio a cirurgia abdominal programada em 16 de janeiro. Ninguém do círculo de Kate disse que ela tinha problemas abdominais, exceto para a cirurgia programada. É estranho que ninguém tenha visitado exceto William no dia seguinte. Não há rastro dos pais ou da família. A desculpa foi que no London Clinic eles precisam da permissão do médico por causa dos protocolos estabelecidos em 2020. Nenhum membro da família real, exceto Harry e Meghan, desejou publicamente que ela se recuperasse. Ninguém fala de Kate, talvez porque não queiram ser pegos em uma mentira. Falaram sobre o padrão tóxico do relacionamento do casamento, mas isso foi a primeira e última vez que a imprensa inglesa publicou. Houve também rumores de que William tinha problemas de infidelidade e de adição ao álcool. A imprensa alemã publicou que William tinha uma espécie de vício em álcool e gostava de coquetéis explosivos. Inclusive mencionaram diferentes misturas que incluíam uma bebida tão forte quanto a absinto. Dizem que Kate suplicava para que ele parasse, pois isso estava afetando o casamento e a família. Essa situação é angustiante e difícil para William. Quanto aos rumores de infidelidade e adições, pode revelar algo, mas no final das contas ele é quem está liderando agora. Não deixa de ser uma situação complicada, mas não vejo tanto escândalo e um possível divórcio. Já que Carlos se divorciou de Lady nos anos 90 para se casar com Camila. Quanto às memórias do irmão James Middleton, não há muitas informações publicadas, então coloco em dúvida. Aparentemente estão tentando manchar a imagem dele, mas ele não fez mal a ninguém.
Ele reconheceu os problemas que teve, mas também explicou como os superou. Nos últimos anos não tivemos notícias negativas sobre ele. Essa crítica à família de Kate é um pouco injusta, dizendo que ela vendeu uma foto por interesses econômicos. Não concordo muito com isso. Acredito que muitas informações vêm do entorno da própria Camila, que precisa se destacar. Kate Middleton é o principal pilar da monarquia em termos de popularidade atualmente. É curioso que as facções que querem enfrentar William e Kate contra Harry e Meghan tenham uma imagem espetacular internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos, onde estão morando. No entanto, no Reino Unido não são tão populares devido aos artigos negativos. A imprensa britânica os culpa por tudo e isso acaba beneficiando Camila e Charles. Essa guerra midiática é alimentada pelos tabloides britânicos que são dirigidos pela própria Camila. Em relação aos rumores de infidelidade e adições de William, pode haver algo, mas no final das contas, ele é quem está liderando agora. A situação atual de William e Kate Middleton tem gerado grande especulação e controvérsia. Embora existam rumores sobre infidelidades e problemas de adição de William, é importante ressaltar que essas informações são apenas suposições e não foram confirmadas oficialmente. Além disso, é válido lembrar que essas questões pessoais não devem ser motivo de escândalo, uma vez que o próprio príncipe Carlos se divorciou de Lady nos anos 90 para se casar com Camila. Outro aspecto importante a ser destacado é o papel de Kate Middleton como principal pilar da monarquia em termos de popularidade atualmente. Como a imprensa britânica, é curioso observar que, enquanto William e Kate enfrentam artigos negativos e controvérsias, Harry e Meghan gozam de uma imagem espetacular no cenário internacional, principalmente nos Estados Unidos, onde estão morando atualmente. Isso pode indicar uma guerra midiática alimentada pelos tabloides britânicos, que são dirigidos pela própria Camila, beneficiando a imagem de Charles e Camila. Em relação às memórias do irmão de Kate, James Middleton, ainda não há muitas informações publicadas sobre o conteúdo do livro. No entanto, é importante lembrar que ele não fez mal a ninguém e tem mostrado superação de seus problemas pessoais, o que não justifica tentativas de manchar sua imagem. Além dos rumores de infidelidade e problemas de adição de William, também surgiram especulações sobre a saúde mental de Kate Middleton. Algumas fontes afirmam que ela está enfrentando uma crise emocional devido ao divórcio iminente e ao desgaste do casamento. No entanto, é importante lembrar que essas informações devem ser tratadas com cautela, pois não há confirmação oficial sobre essa questão. Enquanto isso, a mídia britânica continua alimentando a rivalidade entre William e Kate e Harry e Meghan. Os tabloides sensacionalistas exploram as supostas tensões entre os casais reais, contribuindo para um clima de especulação e controvérsia. No entanto, é essencial lembrar que a imagem pública das pessoas pode ser distorcida pela mídia, e que nem tudo que é dito ou relatado é necessariamente verdadeiro. Devemos ser críticos e cautelosos ao consumir essas informações. Uma questão que também tem sido discutida é a possível influência da saúde mental de Kate Middleton em sua relação com William. Rumores indicam que ela está enfrentando uma crise emocional, causada pelo divórcio iminente e pelas dificuldades no casamento. No entanto, é importante ressaltar que essas informações devem ser tratadas com cautela, uma vez que não há confirmação oficial sobre essa questão. Enquanto isso, a mídia britânica continua alimentando a rivalidade entre William e Kate e Harry e Meghan. Os tabloides sensacionalistas exploram as supostas tensões entre os casais reais, contribuindo para um clima de especulação e controvérsia. No entanto, é essencial lembrar que a imagem pública das pessoas pode ser distorcida pela mídia, e nem tudo que é dito ou relatado é necessariamente verdadeiro. Devemos ser críticos e cautelosos ao consumir essas informações. É válido ressaltar que o papel de Kate Middleton como principal pilar da monarquia, em termos de popularidade, é inquestionável. Ela tem conquistado a simpatia do público e desempenhado seu papel com maestria, o que pode gerar inveja e críticas vindas de certos setores, como a imprensa britânica. Além dos rumores sobre a saúde mental de Kate Middleton, também surgiram especulações sobre a possível influência disso em sua relação com William.
Algumas fontes afirmam que ela está enfrentando uma crise emocional devido ao divórcio iminente e ao desgaste do casamento. No entanto, é importante lembrar que essas informações devem ser tratadas com cautela, pois não há confirmação oficial sobre essa questão. A imprensa britânica tem sido bastante sensacionalista em relação ao casamento de William e Kate Middleton. Muitos tabloides exploram os rumores de infidelidade e problemas de adição do príncipe William, alimentando assim a rivalidade entre o casal e contribuindo para um clima de especulação e controvérsia. No entanto, é importante lembrar que nem tudo que é dito ou relatado pela mídia necessariamente verdadeiro. Além disso, é curioso observar como Harry e Meghan têm sido retratados de forma positiva na mídia internacional, principalmente nos Estados Unidos, onde estão morando atualmente. Isso pode indicar uma influência negativa da imprensa britânica, que parece beneficiar a imagem de Charles e Camilla. Em relação às memórias de James Middleton, irmão de Kate, ainda não há muitas informações sobre o conteúdo do livro. No entanto, é importante ressaltar que ele é uma pessoa que mostrou superação de problemas pessoais e não deve ser alvo de tentativas de manchar sua imagem. Em meio a toda essa especulação em torno do casamento de William e Kate Middleton, um fato importante a ser considerado é a possível influência da saúde mental de Kate em sua relação com William. Rumores indicam que ela está enfrentando uma crise emocional, causada pelo divórcio iminente e pelas dificuldades no casamento. No entanto, é necessário ter cautela ao abordar esse assunto, uma vez que não há confirmação oficial sobre essa questão. Além disso, é interessante notar como a imprensa britânica tem alimentado a rivalidade entre William e Kate e Harry e Meghan. Os tabloides sensacionalistas exploram as supostas tensões entre os casais reais, contribuindo para um clima de especulação e controvérsia. No entanto, é fundamental lembrar que a imagem pública das pessoas pode ser distorcida pela mídia, e nem tudo que é dito ou relatado é necessariamente verdadeiro. Devemos ser críticos e cautelosos ao consumir essas informações. Outro aspecto relevante a ser mencionado é o papel de Kate Middleton como principal pilar da monarquia em termos de popularidade. Ela tem conquistado a simpatia do público e desempenhado seu papel com maestria, o que pode gerar inveja e críticas vindas de certos setores, como a imprensa britânica. Além dos rumores que cercam o casamento, também surgiram especulações sobre a saúde mental de Kate Middleton. Alguns veículos de mídia afirmam que ela está enfrentando uma crise emocional, afetada pelo divórcio iminente e pelas tensões conjugais. Entretanto, é importante ressaltar que essas informações devem ser tratadas com cautela e não foram confirmadas oficialmente. Diante desse contexto, a mídia britânica tem desempenhado um papel importante ao alimentar a rivalidade entre William e Kate e Harry e Meghan. Os tabloides sensacionalistas exploram as supostas tensões e contribuem para um clima de especulação e controvérsia. No entanto, é essencial lembrar que a imagem pública das pessoas pode ser distorcida pela mídia, e que nem tudo que é dito ou relatado é necessariamente verdadeiro. É fundamental sermos críticos e cautelosos ao consumir essas informações. É válido ressaltar também que Kate Middleton desempenha um papel fundamental como pilar da monarquia em termos de popularidade. Sua atuação tem conquistado a simpatia do público e gerado admiração, o que pode causar inveja e críticas por parte de certos setores, como a imprensa britânica. No que diz respeito às memórias de James Middleton, irmão de Kate, ainda não há muitas informações sobre o conteúdo do livro. No entanto, é importante destacar que ele não tem causado problemas e tem mostrado superação em relação a seus próprios desafios pessoais. Portanto, não há motivo para tentar manchar sua imagem. Outro ponto de interesse é o modo como Harry e Meghan têm sido retratados de maneira positiva na mídia internacional, principalmente nos Estados Unidos, onde estão residindo atualmente. Esse contraste com a imprensa britânica pode sugerir uma influência negativa desta última, que aparentemente beneficia a imagem de Charles e Camilla. A mídia britânica tem sido bastante sensacionalista em relação ao casamento de William e Kate Middleton. Muitos tabloides exploram os rumores de infidelidade e problemas de adição do príncipe William, aumentando a rivalidade entre o casal e contribuindo para um clima de especulação e controvérsia. No entanto, é importante lembrar que nem tudo que é dito ou relatado pela mídia
necessariamente verdadeiro. Além disso, é curioso observar como Harry e Meghan são retratados de forma positiva na mídia internacional, principalmente nos Estados Unidos, onde residem atualmente. Isso pode indicar uma guerra midiática alimentada pelos tabloides britânicos que são influenciados pela própria Camila, beneficiando a imagem de Charles e Camila. Em relação às memórias de James Middleton, irmão de Kate, ainda não há muitas informações publicadas sobre o conteúdo do livro. No entanto, é importante ressaltar que ele não fez nada de errado e mostrou superação em relação a seus desafios pessoais, não merecendo tentativas de manchar sua imagem. Além dos rumores sobre a saúde mental de Kate Middleton, também surgiram especulações sobre a possível influência disso em sua relação com William. Algumas fontes afirmam que ela está enfrentando uma crise emocional devido ao divórcio iminente e às dificuldades no casamento. No entanto, é importante lembrar que essas informações devem ser tratadas com cautela, pois não há confirmação oficial sobre essa questão. Uma questão que também tem sido discutida é a suposta influência da saúde mental de Kate Middleton e seu relacionamento com William. Rumores sugerem que ela está enfrentando uma crise emocional devido ao divórcio iminente e ao desgaste do casamento. No entanto, é importante salientar que essas informações são apenas especulações e não há confirmação oficial sobre o assunto. Enquanto isso, a mídia britânica continua alimentando a rivalidade entre William e Kate e Harry e Meghan. Os tabloides sensacionalistas exploram as supostas tensões entre os casais reais, contribuindo para um clima de especulação e controvérsia. No entanto, é fundamental lembrar que a imagem pública das pessoas pode ser distorcida pela mídia, e nem tudo que é dito ou relatado é necessariamente verdadeiro. Devemos ser críticos e cautelosos ao consumir essas informações. É válido ressaltar também o papel de Kate Middleton como principal pilar da monarquia em termos de popularidade atualmente. Ela tem conquistado a simpatia do público e desempenhado seu papel com maestria, o que pode gerar inveja e críticas vindas de certos setores, como a imprensa britânica. Uma questão que também tem sido discutida é a possível influência da saúde mental de Kate Middleton em sua relação com William. Rumores indicam que ela está enfrentando uma crise emocional, causada pelo divórcio iminente e pelas dificuldades no casamento. No entanto, é importante lembrar que essas informações devem ser tratadas com cautela, uma vez que não há confirmação oficial sobre essa questão. Além disso, é curioso observar como a imprensa britânica tem alimentado a rivalidade entre William e Kate e Harry e Meghan. Os tabloides sensacionalistas exploram as supostas tensões entre os casais reais, contribuindo para um clima de especulação e controvérsia. No entanto, é fundamental lembrar que a imagem pública das pessoas pode ser distorcida pela mídia, e nem tudo que é dito ou relatado é necessariamente verdadeiro. Devemos ser críticos e cautelosos ao consumir essas informações. Em meio a todos os rumores e controvérsias em torno do casamento de William e Kate Middleton, é importante destacar o apoio que a duquesa tem recebido de sua família. Seus pais e irmãos têm sido uma fonte de apoio incondicional durante esse período difícil, especialmente para Kate. A família Middleton tem se mantido discreta e reservada, evitando alimentar ainda mais as especulações da mídia. Além disso, é interessante mencionar que Kate Middleton tem se envolvido cada vez mais em causas sociais e humanitárias, demonstrando seu compromisso em ajudar os outros. Ela tem usado sua posição na monarquia para levantar questões importantes e chamar a atenção para problemas urgentes, como a saúde mental e o bem-estar das crianças. Enquanto isso, a mídia britânica continua com sua abordagem sensacionalista, explorando os supostos problemas conjugais de William e Kate e alimentando a rivalidade entre os casais reais. A situação atual de William e Kate Middleton tem gerado grande especulação e controvérsia. Embora existam rumores sobre infidelidades e problemas de adição de William, é importante ressaltar que essas informações são apenas suposições e não foram confirmadas oficialmente. Além disso, é válido lembrar que essas questões pessoais não devem ser motivo de escândalo, uma vez que o próprio príncipe Carlos se divorciou de Lady nos anos 90 para se casar com Camila. Outro aspecto importante a ser destacado é o papel de Kate Middleton como principal pilar da monarquia em termos de popularidade atualmente.
Como a imprensa britânica, é curioso que as facções que querem enfrentar William e Kate contra Harry e Meghan tenham uma imagem espetacular internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos, onde estão morando. No entanto, no Reino Unido não são tão populares devido aos artigos negativos. A imprensa britânica os culpa por tudo e isso acaba beneficiando Camila e Charles. Essa guerra midiática é alimentada pelos tabloides britânicos que são dirigidos pela própria Camila. Em relação aos rumores de infidelidade e adições de William, pode revelar algo, mas no final das contas, ele é quem está liderando agora. A situação atual de William e Kate Middleton tem gerado grande especulação e controvérsia. Embora existam rumores sobre infidelidades e problemas de adição de William, é importante ressaltar que essas informações são apenas suposições e não foram confirmadas oficialmente. Além disso, é válido lembrar que essas questões pessoais não devem ser motivo de escândalo, uma vez que o próprio príncipe Carlos se divorciou de Lady nos anos 90 para se casar com Camila. Outro aspecto importante a ser destacado é o papel de Kate Middleton como principal pilar da monarquia em termos de popularidade atualmente. Ela tem conquistado a simpatia do público e desempenhado seu papel com maestria, o que pode gerar inveja e críticas vindas de certos setores, como a imprensa britânica. É curioso que as facções que querem enfrentar William e Kate contra Harry e Meghan tenham uma imagem espetacular internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos, onde estão morando. Não são tão populares devido aos artigos negativos. A imprensa britânica os culpa por tudo e isso acaba beneficiando Camila e Charles. Essa guerra midiática é alimentada pelos tabloides britânicos que são dirigidos pela própria Camila. Em relação aos rumores de infidelidade e adições de William, pode revelar algo, mas no final das contas, ele é quem está liderando agora.